Vamos gravar um vídeo aqui rapidinho para esclarecer uma coisa pontual, mas de suma importância para quem se diz cristão, tá bom? Com todo o amor em Cristo que eu explico isso, porque eu também vivi muito tempo na ignorância evangélica, mas o Senhor Deus me abriu os olhos. E aí eu consigo hoje ensinar com propriedade e sobriedade as coisas que eu falo pela misericórdia dele mesmo. Eu sei que isso não vem de mim, mas a palavra de Deus diz assim: examinai as escrituras. Jesus dizia: examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Hoje, o povo é levado cativo por falta de conhecimento. Isso não é uma invenção minha. Foi o próprio Cristo quem incentivou e quem dava esses toques de alerta, assim, primordiais para que um cristão consiga viver razoavelmente bem mentalmente nesse mundo de hoje. Cristo deixava esses alertas há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Ele sabia muito bem que a sua palavra é atemporal e ela estaria ajudando os seus a continuarem no caminho reto, mesmo com todos os enganos que Satanás iria proporcionar, disfarçado de palavra de Deus. Tá bom? Então vamos fazer uma coisa simples aqui, de uma forma bem didática. Olha só o que eu vou te ensinar agora pela misericórdia de Deus. Ó. Aleluia, significado. Aleluia. Ó. Substantivo feminino. Cântico de alegria ou de ação de graças que do judaísmo passou para a liturgia cristã e ficou ligado ao tempo de Páscoa. Só que aqui você tá vendo? Já tá uma coisa manipulada aqui. Tá vendo? Eles não vão direto ao significado. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Qual é o verdadeiro significado da palavra aleluia? Ó. A palavra aleluia, uma palavra de origem hebraica que está presente nas celebrações cristãs até hoje, do verbo hebraico de louvar, mas a referência ao nome de Deus. Vamos lá, vamos ver se ainda não está exatamente a explicação, tá bom? Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aleluia, significado e o que é na Bíblia. Aleluia significa louvem Deus Javé ou adorem Deus Javé. Já está mais aproximado do que seria aleluia, tá? É um termo de origem hebraica, aleluia. Esse Iá aqui é Deus, tá? O Deus verdadeiro, formado pela junção. Vamos abrir isso aqui. Isso aqui já está bem, ó. Formado pela junção de Hallelu, que significa louvar, mais Iá, que significa Deus. É isso aí, tá vendo? Esse é o significado de aleluia ou aleluia, né? Aleluia é louvar a Deus, louvar a Iá. Iá é Deus, tá bom? Então, quando você diz aleluia, preste atenção no que eu estou te ensinando pela misericórdia de Deus. E você vai ver a sagacidade de Satanás, esse desgraçado que introduziu. Você lembra que está escrito assim, ó, e introduzirão encobertamente heresias no meio de vós. Preste atenção nessa informação que eu dei agora, tá bom? Aí você entendeu agora o que é o significado da palavra aleluia, né? Que é louvar a Deus, louvar a Iá. Aí, Deus verdadeiro só existe um, né? Beleza, estamos combinados que Deus verdadeiro só existe o nosso Deus verdadeiro, tá bom?
Não existe outro Deus verdadeiro. Existem vários deuses que não são o Deus verdadeiro. Precisamos entender isso. Quando Satanás foi expulso do céu, ele levou consigo a terça parte das estrelas do céu, ou seja, uma quantidade mais do que absurda de demônios, que eram anjos e se tornaram demônios, anjos caídos, né? Eles hoje se disfarçam de deuses. Preste atenção, que eu estou fazendo passo a passo para você entender claramente. Eles hoje se disfarçam de Deus. São milhões e milhões e milhões, você não tem nem como contar, tá bom? Que aí você não tem como você mensurar a quantidade que é até essa parte das estrelas do céu. Então, o que acontece? Essa diabada toda tá aí na Terra. Eles estão nos lugares celestiais e também na Terra, tá bom? Por que eu falei lugares celestiais? Porque está escrito, né, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra... Presta atenção. E até nisso, as pessoas também não têm esse entendimento, ó, contra principados, potestades e dominadores do ar, tá bom? Você precisa entender que são categorias diferentes de demônios. E ainda completa dizendo assim, ó, que operam nas regiões celestiais. Aí você precisa entender a palavra de Deus, o que ela está explicando exatamente, tá bom? Mas então eles estão lá do lado de Deus? Não, eles não estão do lado de Deus. Você precisa estudar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e você vai entender que entre o lugar onde Deus está e nós estamos, existem céus, tá bom? João, você lembra daquele hino? João viu 7 castiças de ouro, não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Então, João, ele foi elevado até um determinado céu. E ainda existem outros céus, tá bom? É como se fossem camadas entre nós e Deus, do mundo espiritual. Esse céu que você vê aí, sobre a sua cabeça, ele é só um céu para nós sobrevivermos aqui. Tem a nossa atmosfera, né? E aí, aqui estamos dentro de como se fosse um domo, né? E aí, Deus nos preserva aqui em vida. Mas no mundo espiritual, até o céu onde Deus está, existem vários céus. E entre Deus e nós existem esses demônios, os anjos caídos, que foram expulsos do lugar onde Deus está. Entendido até aí? Ok. Esses são os deuses, os falsos deuses, né? Por exemplo, na Índia tem o deus Brahma lá, que é o principal deus deles, né? Pode pesquisar aí. E tem ali uns 3.000 deuses ali, um para cada dia do ano, ainda sobra muito mais. Eles são demônios disfarçados de deuses, né? São demônios, são espíritos malignos disfarçados de deuses, tá bom? Estuda um pouquinho sobre a história espiritual da Índia e você vai até se surpreender e você vai ficar assim, entristecido, abismado e surpreso com o tanto que o cristianismo ocidental foi e é influenciado, preste atenção, pelo hinduísmo. Para você faz algum sentido? Não? Então estuda que você vai surpreender, assim como eu também me surpreendi demais quando eu estudei sobre isso. Sabe por quê? Por que eu estudei sobre isso? Porque tinha uma irmã minha que ela falava muito sobre como é que é? Yoga. E o yoga, não, porque a minha professora de yoga, e ela faz isso e aquilo outro, yoga, eu fui pro caramba, vou estudar sobre a origem do yoga, né? Vou estudar o que acontece ali pelo yoga. Já tinha, assim, uma certa desconfiança, mas
eu não tinha informação. Então, quando você tem informação, você pode falar com certeza, tá bom? Por isso eu incentivo a estudar os assuntos. E aí, depois de estudar os assuntos, estudei sobre o yoga, ou a yoga, né? Eu aprendi que cada posição daquela que as pessoas fazem no yoga é como a abertura de um portal para um determinado Deus. Olha isso. As pessoas falam, não, é para relaxar. Não, o seu corpo, preste atenção no mundo espiritual. Deus ensinou assim, o seu corpo ele foi projetado para ser o templo do Espírito Santo. O que Satanás fez? Ele criou métodos, posições que esse corpo, que deveria ser o templo do Espírito Santo, pudesse fazer, para que nessas posições abrissem portais onde os demônios pudessem entrar dentro do corpo e controlar a alma humana, que é a sede dos sentimentos, que é a alma que controla o corpo quando o corpo não está submetido ao espírito que está submetido ao Espírito Santo de Deus. Faz sentido para você? Então, você ficaria surpreso de entender e ver com seus próprios olhos. Se você começasse a ler a respeito de como o hinduísmo ele faz muito assim, parte do cristianismo ocidental e as pessoas nem têm noção disso. Por isso existe muita influência de falsos deuses dentro das igrejas, sabe? Há uma coisa chamada alma transferência, essa questão de imposição de mãos, né? Isso tudo estão transportando demônios para dentro de hospedeiros e as pessoas nem sabem disso e elas acham que é o Espírito Santo. Você acha por que Jesus deixou assim dito na palavra, ou predito na palavra, né? E até assim pegando por essa palavra que eu acabei de falar agora, predito, né? Predição, previsão. Jesus chegou a dizer assim, ó, e isso e tal coisa, por causa disso vos tenho predito. Então, ele estava predizendo as coisas que iriam acontecer. E hoje, nós estamos vivendo esse tempo onde essas coisas estão acontecendo. E é lamentável demais, é triste demais ver no que se tornou a igreja ocidental, tá? Por exemplo, na Coreia, China, esses lugares mais perseguidos, onde existem os cristãos mais verdadeiros para Deus, tá bom? Lá na Índia, esses países perseguidos onde você é degolado, se declara a sua fé em Jesus. Você sabia que lá na Coreia do Norte, a criança ela é ensinada pelo governo a denunciar os pais se eles esboçarem qualquer outro tipo de fé que não seja a fé no governo deles, a religião do governo deles? A criança ela é incentivada e ela é premiada se ela denunciar os pais. Então é uma prisão. Então, para ser cristão verdadeiro num lugar como esse, só se for verdadeiro mesmo. Não é igual esses crentes do Brasil, não. Ah, eu fui numa conferência, o Espírito de Deus se manifestou. Aleluia! Eu sou mãe dessa nação, eu sou mãe desse país. Irmãos, cuidado, irmãos, cuidado, irmãos, cuidado. Satanás está com os microfones do Brasil há décadas nas mãos. Por favor, prestem atenção. Satanás está com os microfones do Brasil há décadas nas mãos. E onde é que está o povo verdadeiro do Brasil, que não se levantou ainda? Onde estão os Elias? Onde estão os João Batistas? Aonde estão? Aonde, irmãos?
Eu não quero ser uma voz sozinha no deserto, não. Nossa, como eu gostaria de ter, assim, uma comunhão com mais irmãos verdadeiros, sabe? Mas você vai ter comunhão com quem, irmãos? Tá todo mundo enfurnado dentro das suas próprias vidas, enfurnado dentro das suas próprias denominações, trabalhando para que a sua denominação cresça. E eles estão no engano tão grande e entristecedor que eles pensam que estão fazendo o reino de Deus crescer e não é verdade. Não é verdade. Está escrito assim, ó. Poxa, eu ia falar só sobre o que é IA e aleluia, mas Deus sabe o que faz, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu não perdi aqui o raciocínio também. Ai, meu Deus do céu. Sobre denominação. Eu lembrei. Obrigado, Senhor. Está escrito assim: eu virei de guerras, de rumores de guerra, fome, peste, terremoto, tudo mais está escrito ali. E a Bíblia ainda fala, o Senhor fala para nós: não vos assusteis, porque ainda não será o fim. Então toma cuidado também. Você já reparou que todo ano Jesus está voltando? Já reparou nisso? Todo ano Jesus está voltando. De janeiro a dezembro Jesus está voltando. Isso desde a época que João Batista anunciava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, o fanatismo religioso, a cegueira inebriante da religião, ela fez com que as pessoas perdessem a capacidade de avaliar conforme Cristo ensinou, irmãos. Não é conforme eu estou falando, não. Poxa, eu sou uma porcaria, pelo amor de Deus, sem Jesus. Não acredita em mim em nada, não. Acredita em Jesus, ora, leia a Bíblia, peça a Ele, porque o que eu sei foi Ele que me mostrou, foi Ele. Você não tem noção de noites sozinho, conversando com Deus, chorando, pedindo orientação a Deus. E Deus, aos poucos, foi me liberando o conhecimento na palavra. E eu não sei tudo, eu sei só 2%, né? Sabe aquela palavra assim? Olha, eu cheguei na beira da água e estava nos tornozelos. E ele falou assim, entra um pouquinho mais. E aí deu no meio da canela ali, chegou perto do joelho. E ele, entra um pouquinho mais. E aí foi indo, chegou na cintura. E aí, nossa, já tá em água pra caramba. Não, entra um pouquinho mais. Eu já estava um pouco assustado assim, a água já estava batendo nos meus lombos. E aí ele ainda disse assim: entra um pouco mais. Você entende? Você entende por que está escrito que a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus? É isso, irmãos. E é uma sabedoria que a gente percebe. E assim, eu tenho até temor, tá bom? Estou sendo sincero. Eu recebo elogios de pessoas diversas. E eu seria muito burro, se eu tomasse esses elogios para mim. Eu tenho temor disso, irmãos. Eu tenho temor de reconhecer que eu sou alguma coisa, eu não sou porcaria nenhuma. Jesus é. Ele é. Ele disse, eu sou. E quem é que pode dizer que é se não for ele, irmãos? Hein? Quem é que pode falar isso? Quem é o louco? No entanto, você vê hoje muita gente falando assim, ó, e cuidado com isso também. Agora nós estamos aqui com o conferencista Luiz Henrique. Ele é formado em Harvard, na Harvard da Terra, na Harvard do Mesocéu e na Harvard do Céus. Ele é conferencista, palestrante, é mestre em ciência da religião. Ele é... Meu Deus do céu. Você entende? Sabedoria humana não tem nada a ver com Deus, é sabedoria humana. Por isso que Jesus, eu afirmo, jamais iria em nenhum podcast desses. E eu assisto
vários debates, vários podcasts e vejo a ausência de Deus. Vejo a ausência de Deus. Por quê? Deus não está lá? Jesus estaria ocupado pregando? Por que o motivo principal do meu canal é a evangelização, é falar a verdade, uma verdade que ninguém quer mais falar, porque não interessa mais a ninguém, principalmente ao povo cristão que se diz cristão. Eles não querem saber. Mas está escrito, para completar uma outra parte do vídeo que eu estava falando anteriormente, guerras, rumores de guerra, mas ainda não será o fim. Não se assuste. Aí diz assim, ó, presta atenção, por favor, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho. Então virá o fim. Então virá o fim. Só que esse tipo de ensinamento, de revelação, né, é dado por Deus. Isso, por que isso não é ensinado dentro das igrejas? Porque eles não querem que as pessoas conheçam assim, a simples... O evangelho, irmãos, para viver ele é complexo, tá? Não vou enganar ninguém, não. É complexo, é difícil, não é fácil, não é para qualquer um, tá? Mas a simplicidade do conhecimento que o Espírito de Deus dá, você abre os olhos e fala assim, meu Deus, como é que eu não enxergava assim antes? Como é que eu não via assim antes? Como é que eu não conseguia entender isso antes? Meu Deus do céu, obrigado, Senhor. Você entendeu o que Cristo queria dizer? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E ele disse assim, olha, a bola de neve é verdade? A Assembleia de Deus é verdade? A church é verdade? A presbiteriana é verdade? A dos discípulos de Ellen White é a verdade? A dos discípulos de John Wesley é a verdade? Ah, não, mas a gente prega de... É a verdade? Então esqueça, irmãos, está todo mundo errado. Tá tudo errado. Entendeu? Tá tudo errado mesmo. Só que esse tipo de coisa ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Se você falar isso dentro, ninguém vai querer ouvir. Pelo contrário, eles vão dar um jeito de tirar você de lá e de deixar de te ouvir de alguma forma. Não vão querer que você abra a sua boca. Sabe por quê? Porque você vai ser a boca de Deus lá dentro daquele lugar. E eles não querem. Eles querem que seja não a voz de Cristo, mas a voz da minha congregação. A voz... Para você ter uma ideia, presta atenção, o que Luiz Henrique, já ouvi isso numa reunião pastoral, tá bom? Não tô falando de um vídeo que eu vi no YouTube, não, pelo amor de Deus, tá? Se eu tivesse inventando coisa aqui, aí assim, né? Acredito que esse vídeo teria bem mais repercussão, né? Porque hoje em dia o povo gosta de mentira. Inclusive o povo crente gosta muito de seguir e de apreciar a mentira gospel, tá bom? Mas Luiz Henrique, já ouvi assim, ó. Se você quiser pregar aqui, você tem que pregar primeiro para nós, para saber o que você vai falar. Isso era uma reunião pastoral. Você acha que eu fiquei em tal igreja? Você acha que eu permaneci participando das coisas lá, irmãos? Eu sei que é assim em todas. Ah, mas na minha não é assim. Vai lá. Fala o que não está no estatuto da igreja deles para você ver só. Fala as coisas que eles não querem que o povo seja acordado.
Fala, vai lá, fala. Eu duvido se você tem essa coragem de falar que eu tenho. Por isso, eu não frequento muitas igrejas. Eu atualmente, eu sou convidado a visitar uma igreja ou outra. Inclusive, já disseram para mim assim, não, vai lá ver o que você acha, né? Qual é a sua avaliação do, do seu entendimento de evangelho que prega lá. Pelo amor de Deus, eu não sou avaliador de evangelho. Jesus é, o Espírito Santo é. Eu não sou avaliador de porcaria nenhuma. Só que tem o seguinte: a verdade está em mim. Eu sou portador da verdade. Por quê? Porque Cristo mora em mim. Eu não sou o cara, não, mas eu trabalho para Ele. Esse é um grande problema meu. Eu trabalho para Ele, então isso causa problema. Na época em que eu cantava nas igrejas, assim que eu começava a ir para uma igreja, eu já virava do louvor e já começava a fazer ensaio. E outro erro grotesco que as igrejas fazem. A pessoa tem algum talento, algum dom, pô, você é do ministério e tal. Errado. Você não conhece a vida daquela pessoa, você não sabe se ela tem a vida no altar espiritual do Senhor Jesus Cristo, para que ela esteja ali, inclusive direcionando pessoas. Inclusive direcionando pessoas. Aí as pessoas estão seguindo homens e mulheres assim. E você acha que Jesus, o verdadeiro Jesus, Iá, ele está aprovando isso? Você acha que vai ter muita gente subindo com Cristo? Dificilmente, irmãos. Dificilmente. E eu não quero, sinceramente, eu não quero ser essa voz do deserto aqui sozinho, não. Gostaria muito que houvesse outros comigo. E outra coisa, eu tenho percebido que tem aparecido vários sinceros nesse tempo do fim. Só que presta atenção, ante a todo esse mundo evangélico que está aí, são muito poucos. São muito poucos, irmãos, muito poucos. E são pessoas que, como eu também, não têm o mínimo de crédito, inclusive para o povo crente. Por quê? Porque eles não estão querendo saber disso. Não é interessante para eles. Não tem valor. O que tem valor hoje, sabe o que é? É a campanha. O que tem valor hoje é a falsa comunhão, que na verdade muitas das vezes se torna até um antrozinho para fazer fofoca da vida dos outros. Essa é a verdade. Mas isso ninguém quer ouvir. Irmãos, por favor, pega lá Deuteronômio, capítulo 28, da metade para frente. Aí você vai ver o que Deus fala. Você vai entender o que é Deus falando sobre o povo dele, né? O povo dele. Lê lá. Não acredita em mim, não. Lê lá Deuteronômio 28, do meio para frente, tá bom? Porque do meio para trás todo mundo prega e aí isso é muito maravilhoso e ninguém passa do meio para frente. É uma malandragem gospel, irmãos. Eles maquiam a realidade, a verdade que Jesus fala. Você sabia que na palavra de Deus, Deus chama Israel várias vezes de prostituta? É o povo escolhido por Deus. E quem significa Israel hoje, irmãos? Simplesmente lá o Estado de Israel? O país Israel? Não, a igreja. Aquela que se diz representar o reino. Que também são os mesmos que sabem que nem vão entrar. E por causa disso também fecham as portas do reino para que ninguém consiga entrar, irmãos. É necessário estarmos atentos com relação a isso. Isso que eu estou falando aqui é de uma seriedade muito grande. Olha só, eu não esperava falar nada disso. Eu só ia explicar o que é aleluia, só isso. Eu só ia explicar o que é aleluia, tá? E aí eu vou completar aqui dizendo que, bom, se aleluia, aleluia, já está escrito aí, né? Louvar a Deus, louvar a Iá. É aleluia, louvar a Iá. Louvor a Deus, louvar a Iá. Então, preste atenção. É um costume antigo dizer assim, ó, aleluias, 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 aleluias.
Quando você diz aleluias, eu talvez decepcione algumas pessoas agora, mas quando você diz aleluias, você não está louvando ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o verdadeiro e único Deus. Você está louvando a essa terça parte de anjos caídos que estão na terra e nos lugares celestiais. Você está louvando a Ias. Aleluias. Louvando aos deuses. Louvando aos deuses. Entendeu agora a sagacidade de Satanás? Ele adulterou muitas coisas no Evangelho, no sentido da palavra. Por isso é que se você não tiver comunhão com o Espírito de Deus, se você não tiver uma vida com Deus realmente no secreto, uma vida assim, eu não dependo de ninguém me mandando orar, ninguém mandando ler. Ah, irmão, tem um estudo tal, vamos ler lá aquela parte da revistinha. Não, irmãos. Pela misericórdia de Deus, a gente está um pouquinho à frente disso aí. Pela misericórdia de Deus. E por que que eu faço isso? Por que que eu busco assim? Por que que eu estou sempre lendo? Irmãos, eu estou sempre lendo a palavra. Sabe por quê? Eu não quero, eu não quero ser enganado por Satanás. E aí, quando surge uma heresia, ou quando bate uma heresia na frente dos meus olhos, o Espírito de Deus, automaticamente, ele já acende aquele alerta, sabe? Heresia, pá, heresia, pá, heresia. E você já sabe que é uma heresia, você já sabe que aquilo ali não vem de Deus, já sabe que aquele tipo de coisa vem de Satanás. E aí é impressionante que coisas que para nós que somos acordados desse sistema de névoa espiritual evangélica é muito simples, para muitas pessoas eles não conseguem enxergar, mesmo que esteja a um palmo do seu nariz. As pessoas não têm discernimento espiritual, irmãos. As igrejas hoje não têm discernimento espiritual. Eu tenho uma parente minha que foi visitar uma igreja e ela, vou usar as palavras dela, tá? Ela meio que se assustou porque ela viu, gente, quem tá ali na porta é um demônio. Era uma irmã que eles tinham como missionária, não sei o que, e essa minha parente falou assim: gente, como é que vocês não estão percebendo que isso é um demônio? E agora, irmãos? Você entende? Você entende o que está escrito? E, se possível, enganariam até aos escolhidos? Faz sentido isso para você? E eu vou bater nessa tecla até que Cristo volte, porque esse é o meu trabalho. Desde ensinar uma simples coisa que para mim é uma simples coisa, você saber que Iá é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Eterno, né? E louvai a Iás, né? Não existe aleluias, não existe. Então, por isso, quando você fala aleluias, você está louvando aos deuses, irmãos, aos anjos caídos, irmãos. Pode alguém nos comentários falar qualquer tipo de asneira que eu não tô nem aí para isso. Eu não sou dono da verdade, eu já falei. Eu sou portador da verdade. Eu sou veículo só da verdade. Ele mora em mim, irmãos. Ele mora dentro de mim. Eu sou portador do Espírito Santo de Deus. Por isso, tem lugares que é só eu chegar que já tem um ódio, que você sente quase o gosto no ar. Por quê? O mundo espiritual que está ali te conhece, irmãos. O mundo espiritual que está naquele local conhece você. Você acha que não? O mundo espiritual que está naquele local sabe das minhas lutas particulares.
O mundo espiritual que está naquele local sabe que eu realmente pego a minha Bíblia, abro a minha Bíblia, leio, que eu oro, que eu procuro entender de Deus, a vontade dele. O mundo espiritual conhece você, irmãos, por isso não vai haver desculpa para ninguém quando Cristo voltar. Obra de palha vai ser queimada. O joio está crescendo, irmãos. O joio está crescendo. E o joio colocou uma roupa bonita e brilhante, reluzente. Está falando em línguas, está regendo coral, está pregando, está dirigindo campanha. O joio está com os microfones na mão, irmãos. O joio está com os microfones na mão. E cadê Elias? Cadê João Batista? Onde estão? Será que João Batista está tocando pagode gospel? Fazendo o que Deus não mandou? Alegrando seu próprio coração? Será que João Batista está trabalhando na conferência de pastores? Será que Elias, irmãos, trabalharia na operação Templo Novo? Colocaria, ajude essa obra numa faixa e João Batista, inclusive o Jeremias, né? Ele ajudaria a construir o Templo Novo, sabendo que o Templo Novo é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós somos o Templo Novo, irmãos. Nós somos o Templo Novo. Ele assustou até os discípulos quando ele falou assim, ó, eu vou destruir isso aí. Em 3 dias eu vou levantar. Parece papo de doido, né? Em 3 dias eu vou levantar outro. O quê? Não, pera, ô senhor, não. O senhor fala um monte de coisa, mas agora já tá, né? É um pouco demais, tá vendo? Só olha essa estrutura aí, senhor. O senhor vai... Eles não... Irmãos, preste atenção na revelação real e verdadeira. Eles não entenderam o que Cristo estava falando no momento em que Cristo falou. Ele estava falando dele morto, ressurreto entre os mortos, né? Ressuscitou. E a partir de então, irmãos, por misericórdia e amor infinito dele, somos portadores dele para a glória de Deus. Aleluia. 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 Você entende a importância de ser um portador de Deus? Você entende a importância de ser alguém que porta Deus dentro de você? E de qual é o seu comportamento pelas ruas por onde você anda? Eu tenho vivido experiências, irmãos, de cumprimentar pessoas e sentir o Espírito de Deus fazer aquela ligação entre você e a pessoa. Porque você também encontrou um verdadeiro cristão. E aí eu tenho entendido nesses últimos dias o que acontecia no passado, quando o Espírito Santo, preste atenção, no passado não tinha esse negócio aqui que eu estou segurando na mão para gravar para vocês. No passado não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha o sistema de telecomunicações, não tinha o sistema de distribuição de internet pelo mundo, que são através de cabos subterrâneos e submarinos, que todo mundo pensa que é via satélite, por causa do Elon Musk. Não sabem de nada, irmãos. No passado, não tinha SMS. No passado, não tinha o VoIP, né? Quem entende um pouquinho de telecomunicações aí vai saber o que é o VoIP. No passado não tinha roteador, irmãos. Não tinha. Não tinha roteador. No
passado, sabe o que que tinha? O Espírito Santo de Deus. No passado tinha o Espírito Santo, irmãos. Ele ainda está por aí. E era interessante ver o que acontecia, assim, eu analiso a palavra de Deus assim e vejo o Espírito Santo. Ele marcava reunião, irmãos, entre os irmãos. E era interessante que, assim, os irmãos sem telefone, sem WhatsApp, sem SMS, todo mundo ia para o mesmo local. Preste atenção. Se você é cristão de verdade, você dá um glória a Deus. Não importa se tem alguém te vendo ou não. Todo mundo ia para o local marcado, exato, pelo Espírito Santo de Deus. E aí, os irmãos iam chegando naquele local. E para eles, a comunhão com o Espírito de Deus era tão grande, tão normal e tão comum, que aquilo ali se tornava praticamente uma festa. E todos iam para o local, numa reunião marcada, sem anunciar os anúncios do final de culto. Pelo contrário, o Espírito Santo ia em cada casa, em cada irmão, em cada cristão sincero, e marcava a reunião no horário certo, no local certo. E todos compareciam, irmãos. Todos eles compareciam. E aí, olha só, você via textos, você lê textos hoje e de uma simplicidade, de um poder tão grande, e você não percebe o que foi que aconteceu por trás daquele texto tão simples que você olha ali, alguém dizendo assim, ó: nós nos reunimos e, preste atenção, pareceu-nos bom a nós e ao Espírito Santo decidimos fazer tal e tal e tal e tal coisa. Se você não percebeu ainda, o Espírito Santo não só marcava a reunião, como também ele ia junto. Ele era um dos seres que participavam daquela reunião. Aonde está acontecendo isso aí hoje, irmãos? Aonde? Eu já li coisas sobre países perseguidos, né? A janela 1040, onde é exatamente assim. Eles não podem nem trocar mensagem, nem fazer nada por telefone, senão o governo manda matar, perseguir, né? Paga horrores de dinheiro para os próprios familiares denunciarem. Então eles fazem tudo com oração, irmãos. Igrejas subterrâneas, que o Brasil, essa igreja fajuta do Brasil, não tem nem condição de saber o que é isso, nem de longe, nem de longe. E aí, irmãos, preste atenção. Essas igrejas se reúnem em muitos locais subterrâneos, em reuniões marcadas pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Olha, é impossível não sentir a presença de Deus pensando numa coisa assim, irmãos. Aí você vê hoje no Brasil, né? Tanta baderna, tanta coisa, tanto monstro que eles chamam de igreja, irmão. Tanto monstro que eles chamam de igreja. Coitados, eles não sabem nem o que é igreja mais. Foi tirado isso deles e eles nem perceberam. E aí eu volto a perguntar, onde é que estão os João Batistas? Cadê os Elias do nosso tempo? Eu não quero ser uma voz sozinha nesse deserto, Senhor. Não quero ser uma voz ecoando como, sabe, uma latinha sozinha batendo para tentar alcançar longe. Não quero. Eu sei que ainda tem os 7 mil aí, eu sei que ainda tem os 14 mil aí. Quem sabe até não tem 20 mil ainda. Eu gostaria muito que esse pessoal se juntasse, irmãos, sabe? A eclésia, chamados para fora. Até isso, irmãos, pelo amor de Deus, até isso o povo não entende. Coisa simples, coisa simples.
Aí você vê tanta briga por denominação, por cargo, por posição, por... Ah, não, mas aqui... Aí vê gente falando assim, ó, não, mas lá nós somos a igreja simples, nós louvamos ao Senhor e lá a gente não faz isso não. Irmãos, tá defendendo a sua denominação, irmão. Você não entendeu que aquilo ali não é o reino. Sabia? A minha denominação não é o reino de Deus. É a minha denominação. E Deus não mandou criar ela, não. Não foi Deus quem mandou criar ela. Foi a necessidade de reunião que um grupo determinado de pessoas achou que deveria ter. Aí, ao invés de fazer como faziam na igreja primitiva, não, vamos construir um templo. Tem igrejas, irmãos, que passam... Eu vejo no meu bairro 2, 3 anos construindo um templo enorme. E aí eu pergunto quem está errado, irmãos. Jesus que falou que ia destruir o templo? Jesus que expulsou as pessoas do templo? Jesus que falou que estavam fazendo casa de comércio no templo, na casa do pai dele? Aí você vê a sagacidade de Satanás é tão grande que eles falam assim, ó, não, mas a gente sabe, né, que na verdade igreja somos nós, não é aquilo ali não. Pois é, então o que você está fazendo lá dentro? Então por que você participa das campanhas? Então por que você está lá bonitinho no horário dos cultos? Por que você está lá ajudando os irmãos a comprar refrigerante para vender lá dentro? Se a igreja não é aquilo lá. É muito estranho isso, não é? Bom, irmãos, eu só ia explicar o que é aleluia e aleluias. Então você já aprendeu que né, é louvar a Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, e o outro, se você ficar falando aleluias, você está louvando, tá? Anjos caídos, tá bom? Estou te falando isso com todo amor, para que você tente, né, mesmo com o vício de linguagem do crentez, do evangeliquez, você não cometa esses erros, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não leva em conta o tempo de ignorância. E o tempo de ignorância não é o tempo em que você foi burro, não. É o tempo que esse tipo de conhecimento não chegou até você. Mas a partir do momento em que Deus permitiu, né, que esse veículo que vos fala levasse até você dessa maneira simples esse conhecimento, Deus, preste atenção, não vai te ter mais como inocente. Nunca mais, tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Eu não posso falar mais nada além daqui, porque é só até aqui que Ele tem me dado.